No Clube do Livro da Associação Tocando em Frente, você é sempre bem-vindo e bem-vinda. Inscreva-se, curta, compartilhe. Vamos embarcar juntos em mais essa leitura? As Irmãs, capítulo 21, parte 2. Disse que o apartamento dele era o 5E. Estavam em silêncio no elevador e Tammy podia sentir seu coração disparando ao encarar a senhora, com o cabelo puxado para trás, num coque escorregadio e o elegante casaco de visão. Não estou gostando nada disso, murmurou ela, e os outros concordaram com a cabeça. Nem a gente, respondeu Sabrina, apertando a mão de Chris com força. Ele ainda parecia meio sonolento e não estava inteiramente certo do que estava acontecendo ou do que esperavam encontrar. Parecia-lhe óbvio que, se Candy estava ali, era porque queria estar e talvez ficasse furiosa com os 4 intrusos que foram ao seu resgate, em especial se não queria ser resgatada. Fosse lá o que acontecesse, seria uma cena interessante. Chegaram à porta do apartamento 5E um instante depois, e Marlene surpreendeu Chris ao lhe sussurrar para que fingisse ser um policial. Ele não ficou nada entusiasmado. Estava começando a achar que todos seriam presos por causa disso. Sou advogado. Não sei se fazer algo assim, sussurrou. Poderia ser acusado por falta de identidade. Ele pode ser acusado de coisa pior. Apenas diga que é policial, disse-lhe num murmúrio desaprovador. Sentindo-se estúpido, ele tocou a campainha. Ouviu uma voz masculina do outro lado e entrou no jogo ditado por Marlene. Tammy e Sabrina estavam profundamente gratas a ela e a Chris por estar lá. Abra, polícia, entoou Chris, convincente. Fez-se silêncio do outro lado, uma longa hesitação e depois o som de trancas sendo destravadas. Ele manteve a corrente quando abriu a porta e Chris logo apareceu severo e entrou no papel. Eu mandei abrir a porta. Tenho mandado de prisão. Os olhos de Sabrina se arregalaram ao olhar Chris. Talvez ele estivesse indo um pouco longe demais. Por quê? Era Marcello, que soou meio sonolento. Sequestro e cárcere privado. E acredito que está negociando drogas nesse endereço. As mulheres estavam por trás de Chris, onde Marcello não podia vê-las. Isso é ridículo, disse ele ao remover a corrente. E quem acha que sequestrei, policial? Ele não tinha visto um distintivo nem nenhuma outra identidade, mas Chris parecia bem amedrontador, parado em seu casaco escuro e jeans. Era um homem de bom porte, com excelente forma física e um ar de autoridade, quando assim queria. E no momento ele queria, embora acreditasse que elas eram loucas. Mas estava fazendo isso por Sabrina. A porta então estava escancarada. Chris entrou no apartamento para que ele não fechasse a porta na cara deles e encurralou Marcello com pelo menos 25 quilos a mais e muitos músculos tonificados a seu favor. Marlene parou ao lado dele e não se aguentou. Não fiz acusações contra você na última vez porque a menina tinha 17 anos e seria muito difícil para ela. Mas essa não. Ela é bem capaz de acusá-lo, assim como eu. Onde ela está? Onde está quem? Disse ele, parecendo pálido, e era óbvio que ele conhecia e odiava Marlene. Segure-o, pediu Marlene a Chris, e saiu andando pelo apartamento como se lhe pertencesse. Vou fazer acusações contra você, berrou ele.
Está invadindo meu apartamento. Você nos deixou entrar, disse enquanto corria pelo corredor. Ele agiu como se Tammy e Sabrina não existissem, enquanto Chris o acompanhou de perto ao sair correndo atrás de Marlene. Era tarde demais. Ela tinha aberto a porta do quarto, adivinhando onde ficava, e encontrando Candy inconsciente, com fita adesiva na boca, braços e pernas presas à cama do dossel com corda. Parecia morta. E Marcello ficou em pânico quando os outros seguiram Marlene para dentro do quarto. Candy estava nua e inconsciente, partes do corpo seriamente machucadas, as pernas abertas. As duas irmãs gritaram. Chris agarrou Marcello e o pressionou contra a parede. Seu filho da puta! Sibilou entre os dentes cerrados, espremendo-o com força. Juro que se matou ela, eu te mato. Sabrina estava soluçando enquanto ajudava Marlene a desamarrá-la. Candy não demonstrava sinais de recuperar a consciência, enquanto Tammy discava para a emergência com as mãos trêmulas e tentava descrever o que encontraram. Mal conseguia respirar. Marlene tinha checado a pulsação no pescoço de Candy e ela estava viva. A cabeça havia tombado sobre o peito quando a desamarraram e a cobriram com um lençol. A ambulância avisou que chegaria em 5 minutos. Chame a polícia, disse Chris a Tammy enquanto pressionava Marcello contra a parede. Estão vindo com a ambulância, disse Tammy com voz embargada. Candy parecia morta e Marlene murmurou que ela estava drogada. Ele podia ter tentado matá-las, mas não tinha conseguido. Como se para tranquilizá-los, sem sucesso, Marlene disse: a última ficou pior que essa. Ele deu uma surra. Eles já ouviam as sirenes e um instante depois a polícia e os paramédicos estavam no quarto. Examinaram Candy, começaram com o soro intravenoso, colocaram uma máscara de oxigênio, puseram-na numa maca e deixaram o quarto, com as irmãs logo atrás, enquanto a polícia algemava Marcello. Marlene e Chris descreviam a cena que encontraram. Deixaram o apartamento com Marlene e Chris logo atrás. Ele murmurou que não havia feito ideia do que encontrariam ali. Ela tinha esperado que não encontrassem nada, mas temeu pelo contrário. O cenário no hospital era desagradável. Ferimentos à bala, 2 esfaqueados, um homem que acabara de morrer de ataque cardíaco. Carregaram Candy para a unidade de trauma, enquanto os outros esperavam. Depois do que tinham passado naquele verão com a mãe e Annie, este era um terrível déjà vu para Tammy e Sabrina. Mas dessa vez, quando o médico veio conversar com eles, a notícia foi melhor do que temiam, embora não fosse boa. Como bem podiam imaginar, ela tinha sido drogada. Os machucados eram superficiais, sem nenhuma fratura, mas ela estava bastante drogada. Disseram que demoraria cerca de 24 horas para recobrar a consciência. Depois, poderiam levá-la para casa. Tinha fotografado todos os machucados para os arquivos policiais. Porém, disseram que não restariam danos físicos, só o trauma emocional que sofrera, que era indubitavelmente considerável. A única boa notícia era que o médico presumia que ela estivesse inconsciente durante grande parte do ocorrido, então não teria lembranças, o que era uma misericórdia. As 2 irmãs ficaram em lágrimas quando ouviram, assim como Marlene, enquanto Chris parecia prestes a cometer um assassinato. Queria matar Marcello por fazer algo assim a uma menina tão boa quanto Candy.
Você não faz ideia de como isso acontece às modelos, disse Marlene de maneira soturna. Geralmente é com as mais novinhas, que não sabem se proteger. Candy o achava um sujeito ótimo, disse Tammy, secando os olhos. A polícia diz que todos seriam ouvidos pela manhã. Tammy se ofereceu para fazer companhia a ela, para que Sabrina e Chris pudessem ir para casa, ficar com Annie. Marlene quis ficar também. Tammy disse que não era necessário, mas a senhora insistiu. Então, permaneceram ao lado da cama de Candy a noite inteira, conversando baixinho sobre os males do mundo enquanto a irmã dormia. Eram 10 da manhã seguinte, quando Candy se remexeu. Não fazia ideia de onde estava ou do que tinha acontecido. Tudo o que sabia era que cada centímetro de seu corpo doía, especialmente lá embaixo, como ela mesma disse. Onde está Marcello? Perguntou ao olhar ao redor. A última coisa de que se lembrava era de jantar no apartamento dele, antes de irem à suposta festa. Ele tinha colocado alguma coisa na comida dela. Na cadeia, onde merece estar, respondeu Marlene, acariciando o cabelo dela com carinho. Deixou o hospital minutos depois, parecendo cansada e deprimida, mas aliviada por Candy estar bem. Deixaram-na ir para casa às 5 horas daquela tarde. Tammy tinha ligado para o trabalho e avisado que não apareceria, e Sabrina deixou o escritório para ajudar a levá-la para casa. Contaram a Annie o que havia ocorrido e todas estavam tremendamente tristes. Sabrina ligou para a terapeuta de Candy para dizer o que tinha acontecido. Precisariam da ajuda dela, talvez por um longo tempo. Ela recomendou alguém especializado em causas de trauma e Sabrina ligou para ela também. Era mais um desastre do qual não precisavam. Candy estava chorando quando a trouxeram para casa, sem saber o porquê. Não se lembrava de nada dos 2 dias anteriores, apenas do rosto de Marcello quando caiu no sono. A polícia foi conversar com Sabrina e Chris antes que saíssem para o trabalho. Tinham ido ao hospital pegar os depoimentos de Tammy e Marlene. Candy ainda estava vomitando por causa das drogas. Quando chegaram lá, Marcello tinha sido processado por estupro, lesão corporal, agressão, cárcere privado e sequestro, e por drogá-la. Estavam despejando o Código Penal sobre ele e o juiz estabeleceu uma fiança de $500 mil. Um amigo a pagou naquela noite e ele ficou livre para fazer o mesmo de novo. Sabrina e Tammy a mimaram de toda maneira possível. Os lábios dela estavam inchados, os olhos injetados, os seios machucados e ela mal conseguia se sentar. Era uma experiência que nenhum deles jamais esqueceria. Acho que vou mesmo deixar de sair em encontros depois disso, disse Tammy com melancolia, e pela primeira vez em dias todos riram. Eu não iria tão longe, mas é certamente uma lição para que seja extremamente cautelosa. Como Marlene dissera quando voltou para outra visita, havia gente bem perigosa lá fora, que se aproveitava de moças bonitas. Aquilo fez Sabrina pensar no quanto Annie era vulnerável. Além de jovem e bonita, era também cega. Mas Candy tinha sido cega ao seu próprio jeito. Marcello tinha sido charmoso, mas era um mau caráter. Ao fim da semana, Candy já estava recuperada. Marlene mandou que tirasse alguns dias de folga até os machucados sararem. E ela foi à terapeuta todos os dias. Mas não havia nada para recordar, nenhuma lembrança dolorosa ou amedrontadora. Tudo o que tinha
eram os hematomas, que sumiam lentamente. Contudo, as irmãs nunca esqueceriam o que viram quando a encontraram, nem Chris. Todos estavam profundamente gratos por Marlene ter respondido tão rápido e por ser tão corajosa. Apesar do ocorrido, Candy era uma garota de muita sorte. E para grande alívio de todos, por causa de outras acusações igualmente pavorosas, Marcello foi deportado e extraditado para a Itália no fim da semana. Marlene tinha usado suas influências para acelerar o processo. Não haveria escândalo, nada de aparições no tribunal, nada de imprensa. Ele seria punido em seu próprio país e Candy nunca mais voltaria a vê-lo. Ele tinha ido embora.